O canal Segredos de Vidas Passadas não é um canal de medo. Não é um canal de sensacionalismo. É um espaço de esclarecimento, consciência e esperança. Porque, segundo o Espiritismo, o mundo não está acabando. Ele está amadurecendo. A ideia mais importante para entender essa dor toda é esta. No Espiritismo, Deus não é um governante que aperta botões no mundo a cada crise, porque ele criou um universo sustentado por leis morais e naturais, e a liberdade humana faz parte dessas leis. Ou seja, Deus tem poder, mas o modo como esse poder se manifesta, na visão espírita, não é cancelando escolhas humanas como se a gente fosse marionete. É justamente porque existe livre-arbítrio que o bem tem mérito e o mal tem responsabilidade. Quando a gente pergunta por que Deus deixa guerras, o Espiritismo costuma responder: Deus permite a liberdade, mas não aprova o mal. E cada ação, cedo ou tarde, encontra consequência, não como vingança divina, mas como aprendizado inevitável diante da lei de causa e efeito. E aí vem a pergunta que dá um nó no peito: mas Deus não poderia simplesmente tirar da Terra as pessoas que promovem guerra e deixar o planeta limpo? Poder, ele pode. Só que, na lógica espírita, isso seria como arrancar o aluno da sala toda vez que ele colasse, mentisse ou brigasse, sem nunca ensinar, corrigir, reparar e transformar. Um mundo limpo, por decreto, não formaria consciências. Formaria silêncio. E silêncio nem sempre é paz. O Espiritismo fala muito de evolução, espíritos em diferentes graus de maturidade convivendo, esbarrando, errando, aprendendo e, com o tempo, crescendo. A Terra seria, para muitos, uma espécie de escola e hospital ao mesmo tempo. Se Deus tirasse todos os ruins, a pergunta seguinte seria: e quem decide quem é ruim hoje, se amanhã essa pessoa pode mudar? E mais, quantas atitudes nossas, pequenas, alimentam a mentalidade que vira guerra em escala grande? A guerra começa no mundo, mas também começa no coração humano quando o ego manda, quando a ambição vira regra e quando o outro deixa de ser pessoa e vira obstáculo. Se você está chegando agora e esse tipo de assunto te ajuda a enxergar a vida com mais clareza e menos medo, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso faz o vídeo alcançar mais gente que também está tentando entender essas questões. Agora, sobre quem planta guerra, a pessoa já nasce com essa intenção? É karma. É uma ideia de última hora. Pelo Espiritismo, ninguém nasce condenado a ser mal. O espírito traz tendências, sim, hábitos antigos, inclinações, facilidades e dificuldades construídas em outras experiências. Mas tendência não é sentença. A decisão final, naquele momento, é escolha. Existe quem carregue orgulho, sede de poder, necessidade de controle, e isso pode vir de muito antes. Porém, ainda assim, a criatura escolhe alimentar isso ou lutar contra isso. É como alguém que tem pavio curto, pode aprender a respirar, se educar, buscar apoio, mudar. Nem sempre é fácil, mas é possível. E isso já muda como a gente vê karma, não como castigo de Deus, e sim como consequência educativa. A lei funciona mais como um espelho do que como uma algema. Sobre a ideia de última hora, ela também existe: ambição, propaganda, manipulação, medo coletivo, interesses econômicos e políticos. Um líder pode ser tomado por delírios de grandeza, por paranoia, por desejo de conquista, e vai construindo justificativas até acreditar nelas. O Espiritismo reconhece que há influências espirituais também, mas não como desculpa. Influência não anula a responsabilidade. É como uma multidão gritando vai, mas a mão que assina a ordem ainda é a pessoa. E quanto mais alguém se vicia no poder e no orgulho, mais se conecta com pensamentos e companhias semelhantes, encarnadas e desencarnadas. Isso cria um ciclo. O indivíduo influencia e é influenciado. A tragédia, então, vai ganhando normalidade na mente de quem já deixou a empatia do lado de fora. E os inocentes? Essa é a parte mais difícil, porque não dá para responder com frases bonitas. O Espiritismo tenta encarar essa dor de frente. Os inocentes sofrem, sim. Crianças, famílias, gente comum que não escolheu nada disso. E é aqui que entra uma diferença importante. Sofrer não significa merecer. O sofrimento pode ocorrer por estar num mundo ainda imperfeito, por estar numa sociedade com escolhas coletivas ruins, por estar no lugar errado na hora errada.
Nem tudo é punição individual. Existe responsabilidade coletiva, existem consequências de sistemas inteiros, existe a inércia histórica de ódio e dominação. O Espiritismo fala que a vida não acaba na morte, então a injustiça aparente não é o capítulo final. Mas ele também não manda a gente aceitar tudo de braços cruzados. Pelo contrário, se a Terra é escola, a prova não é só aguentar. É aprender a reagir do jeito certo, ajudar, acolher, educar, impedir o mal quando possível, construir paz onde dá, votar com consciência, combater mentiras, cuidar do próprio coração para não virar réplica do que condena. E quando você cita as bombas capazes de destruir o mundo e pergunta por que Deus não interfere, muita gente imagina que interferir seria Deus apagando bombas no ar. Só que, na visão espírita, a grande interferência de Deus acontece através das leis e através das consciências. Ele inspira progresso, desperta pessoas, levanta avisos morais, coloca no caminho oportunidades de mudança. Mas a humanidade também tem liberdade para ignorar. O progresso material, sem progresso moral, vira faca na mão de criança. E talvez essa seja uma das lições mais duras do nosso tempo. Tecnologia não é sinônimo de evolução espiritual. É só ferramenta. Pode curar, pode destruir. O exemplo do Japão e das bombas atômicas dói justamente porque mostra o preço de uma humanidade que ainda resolve conflitos com violência extrema. Quem sobreviveu carregou consequências físicas e emocionais por décadas. E isso levanta duas reflexões que o Espiritismo costuma trazer. Primeiro, que o sofrimento humano precisa ser amparado com compaixão real, não com explicações frias. Segundo, que atrocidades assim geram débitos morais enormes para quem planeja, executa e sustenta. A lei de causa e efeito não esquece crimes coletivos. Mas ela também não fecha portas para arrependimento e reparação, mesmo que leve tempo. Quem fez o mal pode mudar. Pode. Mas mudar não apaga automaticamente o estrago. Mudar é o começo da reparação. Se esse tema mexe com você, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e qual ponto mais te inquieta nessa pergunta sobre guerras. Isso ajuda a conversa a continuar e faz o vídeo chegar em mais gente que está precisando refletir sobre isso. Se você deseja fortalecer sua fé com equilíbrio, aprofundar seu entendimento espiritual e caminhar com mais serenidade diante dos acontecimentos atuais. Quando a gente aprofunda essa questão, percebe que talvez a pergunta não seja apenas por que Deus permite guerras, mas também que tipo de mundo nós estamos ajudando a construir todos os dias. Porque, segundo o Espiritismo, a humanidade não é conduzida como um rebanho inconsciente. Ela é formada por consciências livres, e a soma dessas consciências cria o cenário coletivo. A guerra não surge do nada como um raio em céu azul. Ela é construída lentamente com ideias de superioridade, intolerância, desumanização do outro, ganância econômica e medo cultivado geração após geração. No Espiritismo, existe a ideia de progresso inevitável. A humanidade avança, mesmo que aos tropeços. Só que avanço não significa ausência de dor. Significa aprendizado acumulado. Muitas civilizações do passado normalizavam escravidão, tortura pública, conquistas sangrentas como glória nacional. Hoje, mesmo com tantos conflitos, existe uma consciência global maior sobre direitos humanos, dignidade, proteção de civis. Isso não elimina a violência, mas mostra que é um movimento lento de amadurecimento moral. A Terra, dentro dessa visão, estaria passando por um processo de transição, deixando para trás estágios mais primitivos de agressividade como solução automática de conflitos. Mas isso não responde ainda à angústia sobre os inocentes que sofrem. E é aqui que o Espiritismo traz um ponto delicado. Ele fala de reencarnação como mecanismo de justiça e aprendizado. Não como explicação simplista para dizer que todo sofrimento é merecido, mas como uma continuidade da existência. A vida não começa no nascimento nem termina na morte. Assim, situações coletivas podem envolver reencontros de grupos, reajustes históricos, experiências escolhidas antes de reencarnar com objetivos específicos de crescimento. Isso é difícil de aceitar emocionalmente, porque a dor concreta parece grande demais para caber em qualquer teoria. Mas dentro da lógica espírita, a justiça divina não é vista apenas pelo recorte de uma única encarnação. Ainda assim, é importante não cair numa armadilha perigosa,
usar essa ideia para justificar injustiças atuais. O fato de existir reencarnação não nos autoriza a cruzar os braços diante do sofrimento. Pelo contrário, se a lei é de evolução, então somos chamados a ser parte da solução. Se alguém sofre hoje, a minha responsabilidade não é investigar o passado espiritual dessa pessoa, mas aliviar a dor presente. A caridade, para o Espiritismo, não é opcional. Ela é caminho de transformação pessoal e coletiva. A verdadeira interferência divina pode estar justamente nisso, em despertar pessoas que agem, acolhem, denunciam abusos, criam pontes diplomáticas, constroem hospitais, oferecem abrigo, promovem educação. Quando falamos de líderes que promovem guerra, é fácil imaginá-los como monstros isolados. Mas o Espiritismo convida a enxergar algo mais amplo. Ninguém chega ao poder completamente sozinho. Existe apoio popular, existe silêncio conveniente, existe indústria que lucra, existe propaganda que convence. Isso não dilui a culpa individual, mas mostra que a responsabilidade pode ser compartilhada em níveis diferentes. Uma sociedade que valoriza apenas sucesso financeiro e força pode, sem perceber, alimentar o perfil de líderes autoritários. Por isso a transformação moral precisa ser coletiva. Não basta torcer para que os maus desapareçam. É necessário educar as novas gerações para que o poder seja visto como serviço e não como domínio. Sobre a questão das armas capazes de destruir o mundo, existe também um ponto interessante dentro da doutrina espírita. A humanidade só recebe tecnologia compatível com seu grau de maturidade intelectual, mas nem sempre moral. Isso cria um descompasso perigoso. É como entregar um instrumento complexo a alguém que ainda não desenvolveu responsabilidade emocional suficiente. A existência de armas nucleares é, de certa forma, um reflexo desse estágio híbrido em que sabemos muito sobre física e pouco sobre empatia global. Porém, o próprio medo da destruição total tem funcionado como freio em muitos momentos históricos. O risco extremo cria também acordos, tratados, vigilância internacional. A ameaça gera consciência. Não é o ideal, mas é parte do aprendizado coletivo. E quando você lembra das bombas lançadas no Japão, a dor histórica continua viva. Milhares morreram instantaneamente, outras tantas sofreram efeitos por décadas. Dentro da perspectiva espírita, eventos dessa magnitude não ficam sem consequência moral para os envolvidos. A lei divina não é imediatista, mas é precisa. Aqueles que planejaram, executaram ou apoiaram ações dessa natureza responderão diante da própria consciência e das leis espirituais. Não como vingança, mas como necessidade de compreender profundamente o mal causado. Ao mesmo tempo, as vítimas não são abandonadas. A assistência espiritual, segundo o Espiritismo, continua após a morte. Não há desamparo eterno. Talvez a pergunta mais transformadora não seja por que Deus não impede, mas o que Deus espera que eu faça diante disso. A resposta pode não envolver decisões geopolíticas, mas envolve atitudes diárias. Combater preconceitos dentro de casa. Não compartilhar discursos de ódio. Educar filhos para a empatia. Apoiar iniciativas de paz. Votar com consciência. Orar, sim, mas também agir. A evolução não acontece apenas nos palácios do poder. Ela começa em conversas simples, em escolhas aparentemente pequenas, que somadas constroem outra mentalidade coletiva. Se essa reflexão fez você enxergar algum ponto sob uma perspectiva diferente, compartilhe esse vídeo com alguém que também vive se perguntando sobre justiça divina e sofrimento humano. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que a humanidade está evoluindo moralmente ou acha que estamos repetindo os mesmos erros com tecnologia mais avançada? Existe um ponto que costuma virar a chave nessa discussão. Deus não criou robôs morais, ele criou consciências em desenvolvimento. Isso significa que o mal não é uma criação divina, mas uma ausência de maturidade espiritual. Assim como a escuridão não é algo que existe por si só, mas a falta de luz, a guerra seria a ausência de empatia, de equilíbrio, de compreensão da fraternidade universal. Essa visão muda o foco. Em vez de perguntar apenas por que Deus permite, começamos a perguntar por que ainda insistimos em manter zonas de sombra dentro de nós e das nossas sociedades. No Espiritismo, a liberdade é uma lei divina. E toda lei divina tem consequência embutida.
Quando uma pessoa decide explorar, dominar, destruir, ela não está apenas prejudicando outros. Está comprometendo o próprio caminho evolutivo. Pode até parecer que líderes violentos vencem por um tempo, que conquistam territórios, riquezas, poder. Mas a vitória material não é vitória espiritual. O espírito leva consigo aquilo que construiu interiormente. E ninguém engana a própria consciência para sempre. Esse é um dos pilares da doutrina. A justiça divina é perfeita porque é baseada na própria consciência despertando para a verdade. Mas e quanto aos inocentes que sofrem consequências de decisões que não tomaram? Essa pergunta continua ecoando, porque ela toca na nossa sensação de justiça imediata. O Espiritismo ensina que estamos ligados uns aos outros por laços profundos, construídos ao longo de múltiplas experiências. Existem responsabilidades individuais, mas também coletivas. Povos inteiros podem estar envolvidos em processos históricos de aprendizado. Isso não transforma sofrimento em algo leve. Não diminui a dor de quem perde um filho, uma casa, uma pátria. Porém amplia o horizonte da compreensão. A vida não termina no momento da explosão, da perda, da tragédia. Existe continuidade. Existe amparo espiritual. Existe reencontro. É importante dizer também que, dentro da visão espírita, o sofrimento não é glorificado. Não é algo que Deus envia para ensinar pela dor. A dor surge quando a criatura escolhe caminhos que ferem a harmonia das leis divinas. Quando a humanidade aprende pela consciência, a necessidade de sofrimento diminui. É como uma criança que só aprende a não tocar no fogo depois de se queimar. A lição pode ser assimilada pela orientação amorosa ou pela experiência dolorosa. A escolha do método, muitas vezes, é nossa. Quando pensamos em guerras globais, é inevitável lembrar do impacto psicológico que atravessa gerações. Traumas coletivos moldam culturas inteiras. Sobreviventes carregam marcas físicas e emocionais. E o Espiritismo vê isso como parte de um processo que precisa ser acolhido com cuidado. A reparação não é apenas espiritual, ela também é histórica e social. Povos que passaram por tragédias profundas muitas vezes desenvolvem movimentos de paz, de reconstrução, de valorização da vida. A dor não é o objetivo, mas pode se transformar em semente de consciência ampliada. Outro ponto fundamental é compreender que Deus não está distante, observando de longe. A presença divina, segundo o Espiritismo, se manifesta nas leis, na inspiração dos bons espíritos, nas intuições que nos impulsionam para o bem. Em momentos de crise mundial, muitas pessoas se sentem chamadas a agir de maneira mais solidária. Médicos se voluntariam, organizações humanitárias se mobilizam, cidadãos comuns acolhem refugiados. Essa rede invisível de compaixão também é parte da história, embora nem sempre receba tanto destaque quanto as explosões. E existe algo ainda mais profundo: o planeta Terra não é visto como um cenário estático. Ele evolui junto com a humanidade. À medida que os espíritos amadurecem, o ambiente moral do planeta também se transforma. Isso não acontece de um dia para o outro, mas é um processo gradual. A violência tende a diminuir conforme a consciência coletiva se amplia. Se ainda existem guerras, isso revela que estamos em transição. Não é o ponto final da jornada humana. Talvez a sensação de impotência diante de armas capazes de destruir cidades inteiras venha justamente do contraste entre nosso avanço tecnológico e nossa fragilidade emocional. Construímos bombas mais rápido do que construímos empatia. Mas a própria consciência do risco tem levado a humanidade a criar tratados, organismos internacionais, diálogos diplomáticos. O medo da autodestruição tem funcionado como alerta. E alertas também fazem parte do processo evolutivo. No fim das contas, a pergunta sobre por que Deus não impede a guerra pode estar nos convidando a uma reflexão maior. Estamos usando bem a liberdade que recebemos? Estamos contribuindo para a paz ou alimentando divisões? A transformação começa no interior. Uma mente pacífica influencia seu entorno. Uma família equilibrada educa filhos mais conscientes. Uma geração bem orientada pode mudar o rumo de uma nação. Parece pequeno, mas é assim que o coletivo se constrói. Escreve aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre justiça divina e sofrimento coletivo.
Sua pergunta pode ajudar a aprofundar ainda mais essa conversa e alcançar outras pessoas que carregam as mesmas inquietações. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, curta o vídeo para que mais gente participe dessa reflexão. Existe uma linha muito tênue entre esperar que Deus resolva tudo e assumir a parte que nos cabe no cenário do mundo. E talvez aqui esteja um dos pontos mais transformadores dessa reflexão. O Espiritismo não apresenta um Deus interventor no sentido mágico, mas um Deus legislador, que estabelece leis perfeitas e dá ao espírito liberdade para aprender a viver dentro delas. Quando a humanidade insiste em agir contra essas leis, as consequências aparecem não como castigo arbitrário, mas como resultado natural do desequilíbrio criado. Pense na lei da gravidade. Se alguém se joga de um lugar alto, a gravidade não é cruel, ela apenas funciona. Do mesmo modo, quando sociedades inteiras cultivam ódio, competição desmedida, idolatria do poder e desvalorização da vida, criam um campo fértil para conflitos. A guerra não começa no campo de batalha. Ela começa na ideia de que o outro vale menos. Começa quando a dignidade deixa de ser universal e vira privilégio de alguns. Começa quando o diálogo é substituído pela imposição. Mas então surge novamente a pergunta angustiante: Deus não poderia interromper, pelo menos, os extremos? Não poderia impedir uma bomba de cair? Dentro da visão espírita, intervenções diretas e espetaculares não são a regra, porque quebrariam a própria estrutura da liberdade e da responsabilidade. No entanto, isso não significa ausência total de amparo. Existem relatos e estudos dentro da literatura espírita que falam de inspirações, adiamentos, mudanças sutis de decisões, acordos que quase não aconteceriam e, por alguma razão, acontecem. Nem todo conflito potencial se concretiza. Muitas guerras são evitadas nos bastidores da diplomacia e da consciência humana. Às vezes, a interferência divina acontece de forma silenciosa, por meio de intuições que mudam rumos. É importante também compreender que a evolução não é linear. Há momentos de avanço moral e momentos de regressão aparente. Após grandes tragédias, a humanidade costuma rever valores. Depois de guerras devastadoras, surgiram declarações universais de direitos humanos, tratados internacionais, movimentos pacifistas mais estruturados. O sofrimento não é desejado, mas pode funcionar como um divisor de águas histórico. O problema é que o aprendizado coletivo costuma ser lento. Quando você menciona o sofrimento prolongado de quem sobreviveu às bombas no Japão, tocamos numa ferida que atravessa gerações. A dor não terminou no instante da explosão. Ela se estendeu por décadas em doenças, traumas psicológicos, medo constante. Dentro da ótica espírita, ninguém é abandonado após a morte, nem durante a vida. Existe assistência espiritual constante, embora invisível aos olhos físicos. Espíritos dedicados ao amparo trabalham junto a hospitais, zonas de conflito, regiões devastadas. Essa ideia não elimina a dor, mas traz a noção de que não há desamparo absoluto. Também é fundamental lembrar que o Espiritismo vê a humanidade como uma grande família espiritual. Muitas vezes, grupos que hoje estão em lados opostos já compartilharam laços em outras épocas. Isso não serve para relativizar responsabilidades, mas para mostrar que os conflitos humanos são, em muitos casos, ciclos repetidos de orgulho e disputa. A reencarnação permite reencontros para que esses ciclos sejam encerrados de forma diferente. O problema é que, enquanto o orgulho prevalecer, a repetição continua. Existe ainda outro aspecto delicado: a ideia de que Deus deveria retirar os maus da terra. Se isso acontecesse automaticamente, o que aconteceria com a possibilidade de arrependimento e transformação? Muitos que hoje trabalham pela paz já cometeram erros graves no passado. A evolução espiritual não é estática. O espírito pode cair profundamente e, ainda assim, se reerguer. Se a exclusão fosse o método divino, talvez a humanidade não tivesse chance de crescer. Isso não significa tolerar injustiças. O Espiritismo não prega passividade diante do mal. Pelo contrário, ele incentiva a ação responsável, transformação social, justiça equilibrada. Mas a justiça humana precisa ser guiada por princípios de dignidade, não por vingança. Quando reagimos ao mal com mais mal, prolongamos o ciclo. Quando reagimos com firmeza e ética,
começamos a quebrá-lo. Talvez a grande pergunta não seja se Deus poderia impedir a guerra, mas se nós estamos fazendo o suficiente para impedir que ela nasça. Porque guerras são decisões humanas amplificadas. E decisões humanas podem ser transformadas por educação, cultura, espiritualidade, empatia. O planeta que teremos no futuro está sendo moldado agora, nas escolhas individuais e coletivas. Se você chegou até aqui, quero saber sua opinião sincera. Você acredita que o mundo caminha para mais paz ou para mais conflito? Escreve aqui nos comentários o que você sente quando vê notícias de guerra. Sua visão é importante e pode enriquecer muito essa conversa. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que também vive questionando essas questões profundas sobre Deus e justiça. Há um ponto que muitas vezes passa despercebido quando falamos sobre guerras e intervenção divina. Confundimos poder com imposição. Deus, dentro da visão espírita, é onipotente, sim, mas sua onipotência não se manifesta como controle autoritário sobre cada decisão humana. Ela se manifesta como a harmonia perfeita das leis que regem o universo. Se Deus anulasse sistematicamente toda escolha destrutiva, a liberdade deixaria de existir. E sem liberdade não existe responsabilidade, não existe mérito, não existe crescimento verdadeiro. Isso não significa que Deus seja indiferente à dor. Pelo contrário, o Espiritismo apresenta um Deus profundamente justo e amoroso, cuja justiça não é imediata aos nossos olhos porque enxergamos apenas um fragmento da história. A vida física é um capítulo, não o livro inteiro. Quando um conflito explode e vidas são interrompidas, para nós parece fim absoluto. Para a espiritualidade, é transição. Isso não minimiza a tragédia, mas amplia o horizonte de compreensão. A existência continua, a consciência permanece, e os reencontros acontecem em outros planos da vida. Muita gente se pergunta, mas e as crianças? E as pessoas simples que nunca fizeram mal a ninguém? Essa é talvez a questão mais sensível de todas. O Espiritismo ensina que o espírito é antigo, mesmo quando o corpo é jovem. A idade biológica não reflete a trajetória espiritual. Porém, é essencial ter cuidado para não transformar isso numa justificativa fria. A dor de uma mãe que perde um filho não pode ser respondida com teoria. O acolhimento precisa vir antes da explicação. A doutrina espírita coloca a caridade acima da especulação. Primeiro ampara, depois compreende. Quando analisamos grandes conflitos históricos, percebemos que eles não surgem isolados. São resultado de tensões acumuladas, decisões políticas, interesses econômicos, disputas ideológicas. A responsabilidade, portanto, é multifacetada. Não existe apenas um culpado, embora existam líderes centrais. Existe uma cadeia de decisões, de omissões, de conveniências. E cada elo dessa cadeia responde pelo que faz. A lei de causa e efeito é individual, mas o cenário onde ela se manifesta pode ser coletivo. Também é importante entender que o Espiritismo não defende resignação passiva diante da injustiça. Ele propõe resignação diante do que não podemos mudar naquele momento, mas ação firme diante do que está ao nosso alcance. Isso inclui posicionamento ético, participação consciente na sociedade, construção de diálogo e promoção da paz. Não é espiritualidade alienada da realidade. É espiritualidade aplicada à vida prática. A humanidade já viveu períodos ainda mais violentos do que os atuais, embora hoje a informação circule mais rápido e tudo pareça mais intenso. Conflitos antigos exterminaram populações inteiras sem que o mundo tivesse consciência global do ocorrido. Hoje, apesar das guerras ainda existirem, há uma pressão internacional maior por negociação, por mediação, por proteção de civis. Isso não resolve tudo, mas demonstra que há progresso moral em andamento, mesmo que incompleto. Sobre as armas capazes de destruir o planeta, há um paradoxo curioso. A própria capacidade de autodestruição gerou também uma consciência de sobrevivência coletiva. Países que rivalizam politicamente precisam dialogar para evitar catástrofes globais. O medo do colapso total força a cooperação em certos níveis. Não é o cenário ideal, mas revela que até mesmo o risco extremo pode impulsionar acordos. E talvez aqui esteja um dos ensinamentos mais profundos. O mundo não será transformado apenas por intervenções divinas externas,
mas por transformação interna das consciências. A guerra é reflexo da mente humana em desequilíbrio. A paz é reflexo da mente humana harmonizada. Enquanto houver orgulho, intolerância e sede de domínio, existirão conflitos. À medida que esses elementos forem sendo superados, os conflitos perderão força. O Espiritismo vê a Terra como um planeta em transição, caminhando lentamente para um estágio mais ético. Isso não significa ausência total de sofrimento, mas redução gradual das expressões mais brutais da violência. A transformação não acontece em uma geração, mas ao longo de muitas. E cada espírito que escolhe agir com mais consciência contribui para acelerar esse processo. Se essa reflexão fez sentido para você, escreve aqui nos comentários qual atitude prática você acredita que pode ajudar a construir mais paz no mundo, mesmo que pareça pequena. Curtir o vídeo também ajuda a levar essa mensagem adiante para mais pessoas que estão tentando entender essas questões profundas. Depois de tudo isso, talvez a pergunta inicial já não soe exatamente igual. Por que Deus permite guerras? Pode se transformar em como a humanidade ainda escolhe a guerra, mesmo conhecendo suas consequências. Essa mudança de foco não tira a responsabilidade divina da equação, mas nos coloca dentro dela. Porque, segundo o Espiritismo, Deus governa o universo por leis perfeitas, e essas leis incluem liberdade, responsabilidade e evolução contínua. Se Deus impedisse automaticamente todo ato destrutivo, nós nunca amadureceríamos de verdade. Seríamos como crianças impedidas de errar, mas também impedidas de crescer. A liberdade é arriscada, sim. Ela permite escolhas terríveis. Mas também permite escolhas sublimes. Permite que alguém destrua, mas permite que outro reconstrua. Permite que alguém odeie, mas permite que outro perdoe. É nesse espaço de decisão que o espírito evolui. A guerra, então, não seria prova da ausência de Deus, mas prova da imaturidade humana. Não é Deus quem cria bombas, quem assina ordens de ataque, quem alimenta discursos de ódio. São consciências ainda presas ao orgulho, à ambição, ao medo. E toda consciência, mais cedo ou mais tarde, desperta para o peso das próprias escolhas. A lei de causa e efeito não é um mecanismo de punição cega, mas um espelho inevitável. O que fazemos retorna, não porque Deus se vinga, mas porque a harmonia do universo exige equilíbrio. E quanto aos inocentes? Dentro da perspectiva espírita, ninguém está fora da justiça divina, mesmo que aos nossos olhos pareça injustiça absoluta. A vida continua além da matéria. A dor física termina, a experiência espiritual prossegue. Há reencontros, há explicações, há acolhimento. Isso não diminui a responsabilidade humana de evitar tragédias. Pelo contrário, saber que a vida continua não nos libera de agir, nos responsabiliza ainda mais. Porque cada ação repercute além do instante presente. O exemplo das bombas atômicas permanece como símbolo do quanto a humanidade pode ferir a si mesma quando tecnologia avança mais rápido que moralidade. Mas também permanece como marco histórico que impulsionou movimentos de paz, tratados internacionais, debates globais sobre limites éticos da ciência. A tragédia não foi esquecida. Ela se transformou em alerta permanente. E alertas fazem parte do processo de amadurecimento coletivo. Talvez o maior ensinamento dessa reflexão seja perceber que Deus não nos abandonou a um mundo caótico. Ele nos confiou um mundo em construção. A Terra não é um palco de experiências aleatórias, mas um espaço de aprendizado progressivo. Cada geração recebe desafios proporcionais ao seu grau de entendimento. E cada geração tem a oportunidade de responder melhor do que a anterior. Quando olhamos para o futuro, podemos escolher duas lentes, a do medo ou a da responsabilidade. A lente do medo vê apenas destruição possível. A lente da responsabilidade enxerga oportunidade de transformação. O Espiritismo nos convida à segunda. Ele nos lembra que a evolução é lei, que a violência não é eterna, que a humanidade caminha, mesmo que lentamente, para estágios mais conscientes. Se existe algo que pode realmente mudar o rumo do mundo, não é uma intervenção espetacular descendo do céu. É a soma silenciosa de consciências que decidem agir diferente, que educam com valores, que escolhem diálogo em vez de imposição,
que combatem injustiças sem se tornarem injustas, que entendem que a paz começa no interior e se expande para o coletivo. No final, talvez a pergunta mais honesta não seja por que Deus deixa, mas o que eu estou fazendo com a liberdade que Ele me deu. Essa resposta é pessoal, e é nela que começa qualquer transformação verdadeira. Se essa reflexão te ajudou a organizar seus pensamentos ou trouxe uma nova perspectiva, compartilhe este vídeo com alguém que vive fazendo essas mesmas perguntas. Muitas pessoas assistem aos vídeos do canal, mas ainda não estão inscritas. Verifique agora se você já está inscrito, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e deixe aqui nos comentários a sua visão final sobre esse tema tão profundo. Sua participação mantém essa conversa viva e fortalece uma comunidade que busca entendimento com responsabilidade. Deixe nos comentários de onde você nos acompanha e qual tema espiritual mais toca seu coração. Que a paz de Jesus envolva sua vida. E que possamos caminhar juntos nessa jornada de evolução.